convidar a minha primeira amiga, a minha primeira irmã. Vou convidar a minha irmã Mercedes para estar aqui conosco. Pode trazer sua Bíblia. Bem, primeiro, nós vamos ter essa aula interativa hoje aqui e nós vamos falar sobre frutos do Espírito, dons do Espírito e os sinais, os sinais e maravilhas que seguem aqueles que se deixam levar pelo Espírito. E para me acompanhar nesse primeiro bloco, eu convido aqui a minha irmã Mercedes, Bem-vinda, Mercedes. E aí, está animada? Bem animada. Amém. Muito bem, Mercedes. Vamos lá. O nosso primeiro tema é aquele que opera tudo isso em nós, o Espírito Santo. Amém. Eu vou pedir então, Mercedes, para você abrir agora a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 26. Quem quiser abrir, pode abrir também para nós lermos juntos. 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades, vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Amém. O que você entende, Mercedes, sobre quem é a pessoa do Espírito Santo a partir desse versículo que a gente leu aí? O Espírito de Jesus, que Amém. está sobre nós, que está em nós, que habita em nós. Amém. Porque o Senhor disse que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo, então é aquele que habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, Então, ele habita dentro de nós. A partir disso, as nossas ações mudam, As nossas ações são moldadas por conta do Espírito que habita dentro de nós. Amém. Promessa de Jesus para nós, Para cada um, cada uma, que aceita Jesus, recebe esse Espírito dentro de si, Esse Espírito, como ele falou aqui, que é o Consolador, o Confortador, É aquele que traz à lembrança tudo que Jesus disse, porque ele é Jesus, o Pai, o Espírito Santo, todos são três, mas são um só. Na primeira carta de João, lá no capítulo 2, o Senhor fala assim, quando está falando do anticristo, que nós temos a unção. E a unção nos ensina tudo o que nós precisamos saber. E nós não precisamos que ninguém nos ensine nada, porque a unção nos ensina, e o que a unção nos ensina é verdade. Então nós somos ensinados pelo Espírito Santo cada dia. Quando nós temos esse relacionamento, quando nós nos abrimos para o Senhor, Ele nos ensina a verdade, Ele nos convence da verdade. Por isso que a palavra de Deus diz que não é por força, mas é pelo Espírito, porque aquele que habita dentro de nós nos ensina. Amém. Eu lembro de uma passagem quando Jesus pergunta a Pedro, ou aos discípulos, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? E a resposta é o Filho de Deus. Você é o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus responde para eles: que bom que você falou isso. Isso não é do seu conhecimento. O Espírito revela isso. E assim é a nossa caminhada, Mercedes? O Espírito vai nos revelando essas verdades de Deus nas nossas vidas. Mas eu queria ver um outro versículo com você agora. João 14, 16 e 17. Você pode ler para a gente? Claro. 14, tá na sequência 16 aí. E 17. Isso. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Aquilo que eu acabei de falar, Ele está dentro de nós, A partir do momento que se nós o recebermos, como o Roberto falou, e a palavra de Deus diz que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito e ele vem habitar dentro de nós. Amém. E, Mercedes, você conhece, já leu a Bíblia, você está sempre meditando, eu tenho certeza nisso. Nós lemos agora uma passagem onde Jesus fala disso. Como é que você vê o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo? Jesus era homem, ser humano, como eu, como vocês, e ele tinha um relacionamento com esse Espírito Santo. Ele e o Pai, Enquanto esse ser humano que Jesus era, como era o relacionamento dele com o Espírito Santo? Você lembra de alguma passagem? Eu acredito que aqui mesmo no capítulo 14, todo esse capítulo 14 e até uma parte do 16, ele fala sobre o Espírito Santo,
E ele diz assim, eu vos darei, eu vos deixarei. E ele diz que em outra passagem ele fala que quando ele for, para o Espírito Santo vir para nós, ele teria que ir, né? Então, eu acredito que o Espírito, assim como habita dentro de nós, habitava dentro de Jesus. E as ações de Jesus, elas eram através do Espírito, porque quando Jesus ia curar, por exemplo, ele se movia em compaixão, o Espírito é quem faz a cura, é o poder que vem pelo Espírito de Deus, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos que é o Espírito que dá vida. Amém. É o Espírito que vivifica o nosso corpo. Então eu acredito que o Espírito que habita dentro de nós hoje é o mesmo Espírito que habitava dentro de Jesus, e é através do Espírito que as ações de Jesus iam sendo feitos, os milagres, os sinais e as maravilhas. Então esse tempo que Jesus gastava em oração, como o pastor pregou hoje, ele passava tempo com o Espírito, se relacionando, né? E o poder dele via através do Espírito, acredito assim. Então ele alimentava esse relacionamento, ele passava tempo com o Senhor nesse relacionamento, se enchendo cada vez mais, para que nesse tempo de oração ele recebia mais do Espírito, e quando ele precisava falar a multidão ou curar, ele operava esses milagres através do Espírito. Amém. Eu creio assim. Eu creio também. E a palavra nos fala isso, né? É verdade. E como você relaciona isso com a nossa vida, o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Você comentou agora há pouco, né, que no livro de João mesmo, durante quase 3, 4 capítulos, Jesus só fala do relacionamento dele com o Espírito, né? Ele tinha essa intimidade enquanto ser humano com o Espírito Santo, né? E como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? Como o pastor hoje falou na pregação, né, no ensino hoje de manhã, que é através da oração, né? Eu acredito, a palavra de Deus diz isso, que não tem como você crescer no relacionamento com Deus sem oração. Você tem que ter esse momento, você tem que separar esse momento. E como foi pregado no domingo passado, nós temos que estabelecer prioridades na nossa vida, né, de nos relacionar com o Senhor, buscar nos encher desse Espírito, né, porque se você não separar um tempo de intimidade, você só tem intimidade com uma pessoa se você gastar tempo com ela. Tem que investir você só tempo. vai conhecer uma pessoa se você investir tempo com ela, né? Então você tem que gastar tempo com o Senhor, você tem que gastar tempo com o Espírito, alimentar esse relacionamento, crescer nesse relacionamento e se encher da presença do Senhor, né? Para que os frutos venham. E aqui no capítulo 14 de João fala que o Senhor diz assim: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Tem em 2 ou são 3 versículos, na minha Bíblia de papel está marcado, que aquele que ama, não é aquele que diz eu te amo, ou não é o que você fala, é o que você faz, né? E o Senhor diz que aquele que ama obedece aos seus mandamentos. Então, nós temos que procurar amar o Senhor da maneira prática que a Bíblia nos ensina. Amando o Senhor, colocando em prática a palavra, porque não é só ler. Você tem que colocar a palavra de Deus em prática. Você tem que aplicar a palavra de Deus para a sua vida, para que as suas atitudes mudem, para que as pessoas vejam Jesus na sua vida. Não é um caminhar diário com o Senhor, e você vai sendo transformado e as pessoas vão vendo Jesus na sua vida diária, e elas querem ver Jesus porque elas veem uma transformação na sua vida, elas veem frutos em você. Eu vejo assim. É verdade, eu concordo com você quando você fala da obediência. Jesus obedecia ao Espírito sempre, né? Logo que ele é batizado, em seguida que ele é batizado, que o Espírito fala, revela, né? Olha, esse é o meu filho amado em quem me compraz, né? Desce aquela como uma pomba, né? Diz lá o texto de Marcos, né? Em seguida, a palavra diz assim, lá em Marcos 1,12, e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Em obediência, Jesus foi a esse deserto, a esse lugar de jejum. E eu acho que é isso, fecha bem o que você falou. A nossa caminhada, igual a de Jesus, tem que ser recheada de jejum, oração e leitura da palavra, conhecimento das Escrituras. É isso? Nos faz crescer, né? Nos faz encher-se do Espírito. Mercedes, muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu queria que você escolhesse, né, um outro irmão, uma outra irmã para estar conosco aqui conversando sobre
fruto do Espírito. Vou chamar a Ana Paula. Pronto? Vamos lá. Então vamos lá. Ana, agora nós vamos falar sobre fruto do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito. A Mercedes falou e nós reforçamos, né? Que quando a gente aceita Jesus, esse Espírito vem habitar dentro de nós. Ele, pacote completo, com o fruto, todas as virtudes, né? Então agora eu queria que você lesse para nós o texto que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Muito bem. Ana, me responde aqui. Como que você acredita que essas virtudes, né, do fruto do Espírito, elas devem se manifestar na vida de um cristão, de uma cristã? Eu acho que isso é um caminhar diário mesmo, né? Assim, acho que na nossa vida, eu acho que como a Mercedes falou, em oração, com essa intimidade que a gente vai tendo com Jesus em oração, em jejum, lendo a palavra, a gente começa a aprender, né? E eles passam a se manifestar em nós. Mas como a Mercedes falou, é um relacionamento. É um relacionamento, é como um casamento, é essa intimidade. Então, a partir dessa intimidade que nós temos com Jesus, eles passam a estar dentro de nós. Eu acho que de uma forma, assim, até quase que automática, né? Então, assim, às vezes a gente fala, eu busco ser assim, ou eu busco ser daquela forma. Não, mas a verdade realmente está dentro de nós. A partir da intimidade, do relacionamento que nós temos e que buscamos diariamente. A partir da oração, da palavra do jejum. E eu vejo que se a gente não buscar, se a gente realmente não orar, não ler a palavra e não jejuar, a gente não vai transbordar de dentro de nós, não vai ser algo automático, né? Vai ser algo forçado. Eu quero ser assim, não, mas não é assim que funciona. Não é Acho assim que esse é o funciona, ponto, né? né? Não sou eu, não né? sou eu, não parte de mim. Eu não vou ser assim porque eu quero ser assim, né? Então, é isso. A partir de um relacionamento que nós temos, a gente vai ganhando, né, essa verdade e esse espírito dentro de nós. Então, ele vai refletindo de forma automática. Né? Eu vou diminuindo o eu, né, o meu ego, e vou dando espaço para esse fruto, para essas virtudes que já estão em mim. Que já estão, né? Elas poderem transparecer, né, e moldar o meu caráter ao caráter de Jesus Cristo. É mais ou menos isso. Exatamente. Amém. Amém. Maravilha. É isso que a gente tem que conhecer, né? Saber o que é isso e deixar o Espírito fluir. Concordo com você. A gente pode ler um outro versículo agora? Porque agora nós vamos ver especificamente uma dessas virtudes do fruto. Está lá em 1 João. 1 João. Capítulo 4. Fui para João. 1 João. Vai lá para o final. 1 João. Capítulo 4. 4. Versículo 7. 7. Vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que amor é esse, né? Que amor profundo, né? Que amor assim incondicional. E como é que você entende esse amor incondicional que está aí nessa carta de 1 João? Olha, Roberto, hoje, quando eu reflito sobre o amor de Deus, eu reflito realmente como amor de pai, né? E isso porque a gente passa por muitas dificuldades na nossa vida, né? E todos aqui sabem das dificuldades que eu e o Léo passamos. Então, muitas vezes, é difícil compreender a dimensão do amor de Deus. Mas quando eu olho para o Pedro como filho, eu acho que é quando eu mais me aproximo e compreendo. E olha que eu acho que é só uma compreensão muito limitada e humana, né? Mas o quanto eu amo e eu quero bem para aquele menino, para aquela criança que é meu filho. Né? Então, esse amor é tão grandioso. Quando eu penso no amor de Deus, é esse amor de pai, de filho, que nos acolhe. Quantas vezes, né, em minhas orações eu procuro e busco Deus, e acho que Ele se revela para mim dessa forma: eu sou seu pai, você tem acolhimento em mim, eu estou aqui ao seu lado, eu te amo de forma incondicional. Mas eu acho que a nossa mente é muito limitada muitas vezes para compreender, né? Então, quando me falha,
quando às vezes eu estou muito triste, quantas vezes eu estou assim, muito perdida, né? Eu olho para o Pedro e penso, se eu amo essa criança de forma tão profunda, o quanto Deus me ama, né? Quanto esse amor, né, de Deus é imenso. Então, eu acho que é essa aproximação de relação de pai e filho mesmo, né? Não sei se era bem isso, mas... É um amor profundo, né? Profundo Você demais, trouxe uma coisa interessante, que você fala que é um amor de quem gerou outra vida, né? Isso. E nós somos isso, nós somos criação de Deus. Ele nos gerou, né? Ele nos amou lá no princípio, gerou, né? Homens e mulheres, né? Ele quem é o princípio ao ponto de dar o filho dele para nos salvar, né? Que amor. Porque depois da queda vivemos em pecado, né? Somos todos pecadores, mas ele ama tanto a criação que ele constrói um caminho para voltar de a se relacionar com de eles. salvação. Olha que amor. Que amor. Podíamos ter sido destruídos, mas Deus nos ama merecíamos tanto, até, né? E que ele nos salvou. Amém. Né? Que amor profundo é esse? Eu lembro da Lenira comentar aqui numa aula, que ela fala que esse amor é tão grande, que ele vai de eternidade a eternidade. Quando Deus criou tudo que a gente conhece aqui hoje, ele criou isso com amor, porque Deus é amor. É amor. E até o final a história conta sempre desse amor profundo, desse amor extravagante, né? Desse amor diferente, desse amor incondicional. Legal, acho que é isso. Vamos ver outra virtude? Vamos lá. Abre a sua Bíblia em Filipenses 4:4. Filipenses. Isso eu já não acho fácil, mas eu acho aqui. 16:33. Tinha um pessoal que decorava a musiquinha para a ordem dos livros, né? Eu nunca decorei essa musiquinha. Na verdade, eu não decoro. Eu tenho noção mais ou menos onde está e vou folheando ali. Exato, eu não decoro, eu sei a parte física, eu olho e lembro. É isso aí. Eu também tenho memória visual. Visual. Sei que é nesse tantinho aqui. Isso, nesse tantinho aqui. Aí como ela está muito grande agora. Exatamente. Mas qual que é o capítulo? Filipenses 4:4. 4:4. 4:4, vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Uma pergunta que eu vou te fazer agora, uma pergunta muito profunda, né? Porque eu queria que você comentasse conosco como é que essa virtude, essa alegria pode impactar nossas vidas mesmo nos momentos mais difíceis. Essa é uma pergunta muito profunda mesmo, né? Porque quando nós passamos por momentos de tribulação e de dificuldade, como eu e o Léo, né, passamos que perdemos, né, uma filha, na verdade devolvemos ela ao Senhor, né? Ele recolheu ela mais cedo. É difícil muitas vezes compreender a alegria, voltar a compreender a alegria. Mas a gente às vezes olha para uma perspectiva daquela vida, né, que existiu antes. E aos pouquinhos eu tenho entendido que essa alegria, ela vem na vida de agora, né, assim, numa perspectiva posterior, né? Então, como que eu vou dizer? Essa alegria a gente vai encontrando cada dia, porque o meu caminhar já é um milagre, né? A minha continuidade de vida já é um milagre. A nossa continuidade como família já é um milagre. Então, e aí eu começo a olhar tudo ao meu redor nos dias muito difíceis, de muita dor, e pensar na bênção que é a minha vida muitas vezes, né? Nas pequenas coisas. A gente, quando passa por dificuldade na vida, a gente começa a olhar para a vida nas pequenas coisas. É no pentear o cabelo, é no trabalho que eu tenho, é na casa que eu tenho. Então, isso tudo traz muita alegria, sabe, Roberto? Então, mesmo diante da dor, mesmo diante da dificuldade, a gente continua vendo a beleza e a alegria que Deus nos dá de viver. De vir para a igreja, de conseguir. É difícil, não é fácil, né? Você continuar a sua caminhada, mas você continuar vindo para a igreja, continuar no Ministério de Ação. Se for ter filho, não, agora eu vou desistir. Então, assim, é isso. Acho que Deus vai nos moldando, nos revelando uma forma diferente de viver. Diferente de viver. Amém. É como você disse no começo, né? Não é uma coisa minha, é um dom do Espírito. Exato. A gente não consegue nem explicar às vezes, né? Se eu forçar, eu não consigo. Se eu forçar, eu não consigo. Não é a gente, é o Espírito. Exato. Amém. Muito Amém. legal. Tem outros tantos virtudes, né, do fruto do Espírito. Nós não vamos nos aprofundar em todos aqui hoje.
Então eu quero te agradecer por compartilhar conosco, Amém. né, da sua vida, da sua vivência, da sua experiência com o Espírito Santo. E te pedir, escolhe outro irmão, outra irmã para conversar conosco agora sobre os dons. Vou escolher o Maurício. Amém. Muito bem, Maurício. Nós vamos conversar sobre um tema, um outro tema agora ainda, que nós estudamos também nesse período, né? E que é o tema dos dons do Espírito. Esse mesmo Espírito que habita em nós, desde quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, promessa dele, né? Esse dom, esse Espírito também se manifesta através de nós por meio de dons. Eu quero te pedir primeiro para você abrir a sua Bíblia e ler para a gente, lá em 1 Coríntios 12, 7. Diz aqui: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Muito bem. Maurício, estamos falando sobre o dom do Espírito, né? E lemos agora isso, que a manifestação é concedida a cada um visando um dom proveitoso. Como é que você acha que esses dons do Espírito podem ser utilizados na igreja, na comunidade, na família, no círculo dos nossos relacionamentos? Como é que é isso? Deus nos dá dons e a gente percebe isso desde o início, né? Eu posso falar por mim. Eu tive o privilégio de nascer nessa igreja e minha mãe era professora aqui, dava aula. Eu gostava muito de desenhar. E a minha experiência foi aproveitar esse dom, dando aula na escola dominical para as crianças. Eu fazia aula, estudava o tema em casa, estudava uma cena e sentava com as crianças. Na época não existia computador, não existia nada disso. Eles pegavam uma caneta e iam riscando num flip chart e assim eu ia compondo um desenho e falando. Esse dom facilitou muito o ensino dessas crianças de 6, 7, 8, 9 anos, porque eles ficavam muito ligados àquilo. Então eu acho que é isso, Deus nos capacita e nos dá dons, diversos dons, cada um de nós tem uma série de dons. E a gente deve utilizar isso, a gente deve estar preparado para utilizar isso, sobretudo na obra. É verdade, Maurício. Eu lembro uma passagem, voltando lá nos primeiros livros da Bíblia, né, onde fala que o Espírito capacitou ao Bezalel, né, a ser um artífice. E toda essa capacidade, esse dom, né, de ser um artífice de ouro, né, de madeira, ele usou para construir na construção do templo, do tabernáculo, né, do tabernáculo de Deus. Então eu creio sim, que é isso que você falou. Deus dá dons para a gente. Esses dons que nós estudamos aqui, que estão lá no livro de Coríntios, né? E Ele dá dons também de nós podermos fazer isso, aplicar na obra, aplicar, né? Nunca é para a gente, é sempre para a obra de Deus, para o próximo, para aquela pessoa que está ao nosso lado. Muito bem, é isso que a gente viu esses dias todos, né? Esses meses todos. Não é para a gente, não é para nós, não é para o nosso consumo, não é para a gente se achar, né? Como você colocou, você entende que isso é um dom de Deus que você recebeu, né? E você sempre aplica na obra. Eu vejo os trabalhos que você faz aqui na igreja sempre, né? Não só na educação das crianças, mas, gente, as decorações lindas que você faz nas cantatas de Natal, isso é inesquecível, né? Deus nos capacita, né, para fazer a obra, né? Para fazer a obra dele. Isso é uma coisa também interessante, porque muitas vezes a gente é chamado, por exemplo, agora, quando você vai chamando as pessoas, ai meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Mas Deus nos capacita, cada um de nós é capacitado por Deus, tem um dom que Deus nos dá para isso. E resta nós aproveitarmos esse. E assim a gente caminha junto, né? A gente vai caminhando junto. Eu acho que muitas vezes os dons, né, a forma como o Espírito distribui, que é o que eu vou perguntar aqui em seguida para você, né? Tem a ver com isso, né? Cada um recebe um dom, mas todos, quando nos juntamos em coletividade, em comunhão, né? Essa comunhão, esse corpo tem todos os dons necessários para a obra de Deus, né? É isso que eu pedi para você ler para mim agora em 1 Coríntios 12, 11. 12, 11, vamos ver aqui. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Particularmente a cada um.
A gente sabe que na Bíblia tem, além desse que nós estudamos, né, lá de 1 Coríntios, tem vários dons citados, né, nominalmente na Bíblia. Mas o que eu te pergunto, Maurício, é se você acredita, na sua opinião, que todos os cristãos podem ou devem manifestar pelo menos um dom. É o que ele falou, né? Distribui a cada um, individualmente, conforme ele quer. Eu acredito que ele nos dá não só um, às vezes mais de um, às vezes vários dons, e que nós devemos utilizar esses dons, sobretudo aqui, na obra, aqui na igreja. Eu nasci, vivi nessa igreja desde o início e vi tanta gente com dons na culinária para fazer uma comida boa num dia de uma reunião, na ação social, se não fosse os dons de cada um, a ação social não seria como é. Cada um tem um dom. Eu sempre dizia, tem certos dons que eu sei que eu não tenho. É verdade, mas você tem outro, você vai. E quando você vai descobrir esses dons. Deus te capacita, e não é um só. Nós temos vários dons que Deus nos capacita para a obra. Resta a gente ter a coragem de acreditar nisso e seguir adiante. E utilizar esses dons. No momento, Deus vai lhe mostrar. Ele vai usar, né, a gente? Vai né? nos usar. Cabe a nós, como a Mercedes comentou, né, estarmos atentos a essa orientação do Espírito, né? Como a Ana comentou, também tem espaço, né, para esse Espírito, estarmos atentos, né, buscando sempre em oração, em jejum, leitura da palavra, que também nos aponta caminhos, não é verdade? É verdade. É isso aí. Muito bem, Maurício, obrigado. Muito obrigado. Né? Eu vou pedir agora que você escolha um outro irmão, outra irmã aí para o próximo bloco, que nós vamos falar sobre os sinais. Olha, eu vou pedir o irmão... O irmão Modesto? Modesto, que é um exemplo para mim e para muitos de nós. Uma pessoa muito simples, mas que é uma pessoa formidável, uma escolha de Deus. Sobre virtudes do Espírito, e agora eu queria dialogar um pouquinho com vocês sobre os sinais, a manifestação do poder de Deus no nosso meio. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia e leia para nós lá o que está escrito em Marcos, Evangelho de São Marcos. Marcos. Capítulo 16, 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. E pegarão em serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. É isso que fala essa palavra aí. Bom, eu entendi esse lado, mas não consegui ler. Eu posso ler para você de novo? Por favor, se... Tem assim, Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo mortífero, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso ficou registrado aqui no livro de Marcos. Amém. Sobre essa palavra, Modesto, eu queria conversar com você sobre isso. Sim. O que você entende por esses sinais e como que eles confirmam a presença de Deus nas nossas vidas? Qual a relação desses sinais com essa presença de Deus? Esses sinais eu vejo que a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu procuro andar, porque não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém. E que eu quero viver pela palavra. Aquilo que nós acabamos de ler aí é um negócio muito forte e a gente vê, eu que tive esse tempo assim de convivência, né? A Mercedes, uma parceira aí antigona que a gente teve aí, e aí a gente, por algum motivo, a gente não está acompanhando do mesmo jeito, mas é o seguinte, a jornada continua e a gente às vezes não sabe, né? Porque eu não entendo às vezes o que é no momento, mas vem uma palavra, normalmente chega uma palavra para levar para o socorro que a pessoa precisa, né?
A gente às vezes nem consegue entender, mas no momento chega aquela palavra da verdade, que é a Escritura, e aí a gente lança ela sobre o que o coração vai falando, o entendimento, e a gente vai levando assim para a pessoa, e aí eu entendo que não sou eu que estou mais assim agindo e praticando, mas a resposta é o Senhor que dá, né, para essas coisas, e elas acontecem quando é para acontecer, né? Elas acontecem, eu creio que é isso. Porque os sinais seguem os que creem. Tem uma palavra que eu guardo muito no meu coração, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é penetrante, mais do que qualquer espada de dois gumes. Eu acho isso tremendo, porque essa palavra não vai ter valor, mas tem que ser a ajuda do Espírito Santo, né? Só Deus Trino é que tem esse poder para poder passar para mim. Nós estamos falando de sinais, né? Vamos colocar de uma forma assim, estamos falando de milagres, né? Estamos falando de coisa sobrenatural. Você já viu algum sinal de Deus, alguma coisa sobrenatural na sua vida, na vida de alguém próximo a você? Olha, ontem eu estava assistindo os 10 Mandamentos. Moisés, né, e Arão, né, os dois pegam naquele movimento de pegar a vara lá e colocar lá, e a serpente aparece, e aí acontece aquela situação que todos nós aqui já sabemos. Um exemplo eu guardo muito assim, são essas coisas, né? Realmente, com a vara ele fazia sinais, não é isso? Sinais e maravilhas, né, que deixavam as pessoas até assim, espantadas, né? Tentavam reproduzir, né? E não conseguiam reproduzir aquilo. E aí, nesse mesmo sentido, né? O inimigo também, ele tem poder, né? Mas só que ele é devorado pelo poder de Deus, né? Porque quem pode ir contra Deus, né? Sobre a nossa vida, ele não tem poder. Não tem poder. O inimigo não tem poder sobre nossas vidas. Então, essa passagem aí eu quero citar ela assim como esse exemplo, né, de que Moisés fez a serpente levantar e ela ainda engoliu as outras cobras que apareceram lá, as serpentes que apareceram. O outro sinal que ela fez, que foi feito ali mesmo, foi aquela de lançar o cajado sobre a água, Arão e a água virou sangue, né? E aí inundou todo mundo, todos os egípcios, né? E eles não puderam mais. Ficou uma coisa complicada para eles. Eu acho que você pegou realmente a ideia, né? Esses sinais, eles mostram para o mundo, mostram para as pessoas, olha, tem um Deus aqui, é um Deus diferente, é um Deus poderoso, é um Deus que vocês não conseguem imitar, não conseguem às vezes nem compreender, mas ele existe, ele age na terra. É um Deus que age no dia a dia, de forma sobrenatural, ele age no natural. Um rio ter sangue é uma coisa sobrenatural, mas o rio em si é uma coisa natural. Eu acho que é isso, sim. Eu acho também um pouco, você vê que esse exemplo que eu dei é um exemplo perigoso. É um exemplo perigoso, porque é um sinal que o inimigo faz também, mas só que o poder de Deus, ele é soberano. Ele não deixa dúvida, ele não se envergonha. Ele não deixa e o inimigo só se levanta para se envergonhar. A maior segurança que eu tenho, assim, como um servo de Deus, é essa. É que a palavra ainda não sai da minha boca, mas eu sei o que eu estou olhando aqui, o que eu estou olhando aqui por cada um. E aí, alguma justificativa que vem da parte de Deus, ela flui dentro de mim. E essas coisas eu lanço sobre ela e eu me conforto, eu me alimento daquilo. De exemplos. Você me trouxe uma coisa interessante para nós que reforça o que a gente está falando aqui. Nós estamos falando aqui de sinais no contexto, falando da Bíblia, do livro, né? Lá do Novo Testamento. Mas você me traz uma passagem que também fala de sinais e maravilhas lá do início da Bíblia. O que nos dá a entender, a confirmar no nosso coração a certeza de que esse livro, ele de capa contra capa não tem nenhuma inconsistência, ele é todo perfeito, né? Porque nós falamos do Primeiro Testamento, do Novo Testamento, mas ainda assim tudo está conectado, tudo porque a origem é sempre o mesmo Deus que nos trouxe até hoje essa palavra, que é verdade, que é como você falou no início, né? É a espada
que é capaz de discernir, né, pensamentos e sentimentos e Ela é viva, vontades. eficaz e penetrante mais do que qualquer espada de 2 gumes. Por isso a gente tem que fazer a Isso é leitura tremendo, diária. isso é tremendo. É isso. Irmãos e irmãs, Isso é tremendo. mas não sou eu que vivo, tá? Mas Cristo vive em mim. Amém. E Isso é ele, verdade e ele nas tem me nossas aceitado vidas. para eu viver até agora com a minha maior humildade, sei lá, ignorância, procurando acertar, a minha esposa suportando as minhas fraquezas. Lá em casa meu é assim amor, também. eu sofro. Mas é desse jeito que Deus me quer. Eu te amo. Enfim, mas vários exemplos assim, mas o conteúdo principal é esse, que não sou eu que vivo, tá? Eu sou a pessoa mais humilde que existe aqui. Mas eu tenho uma coisa que é forte em mim. Ninguém me segura se eu tenho um Deus eterno que cuida de mim. Amém. Se ele quiser me tirar daqui com um sopro, ele tira. E aí quem é que vai impedir? É Ele que nos escolhe, né? É ele que nos É escolhe. Ele que nos escolhe. Amém. Ele é quem me esquadrinha, né? Eu quero te agradecer, né? E dizer que eu te amo. Eu também Tá amo falando de vocês, amor, igreja. eu te amo. Amo vocês todos do jeito que cada um é. Eu sabendo eu que se vocês estão aqui é porque vocês têm muito valor. Não para mim, mas para Deus. Amém. Esse Deus. trino. Amém. Obrigado, meu filho. Te amo, viu? Desculpa aí as Te amo. respostas assim. Mas você tem que escolher agora uma outra pessoa. desproporcional. Tem que escolher outra pessoa agora. Eu não quero errar não, viu, gente? Olha, aquela ali é muito tímida, mas eu quero ela. Muito bem. Babi, bem-vinda aqui, né? Obrigada, Que bom, Alberto. você foi uma das nossas alunas mais assíduas aqui. A gente faltou as últimas aulas, né? Muito bem, Babi. Sim, mas Muito você, profissional. Isso ainda aqui, assim, né? você foi muito assídua, né? Tem uma surpresa para você e para vocês também hoje aqui, ao Olha final, só. tá? Muito bem. A gente falou sobre frutos, falou sobre dons, falou sobre sinais. E agora eu pergunto a você, todos são do Espírito Santo, né? Qual é a relação entre eles? Como você vê a relação entre fruto, virtudes do fruto, dons e sinais? Como você liga isso tudo aí? Nossa, como eu ligo isso tudo? Bom, eu acho que o ligar isso tudo faz bastante sentido porque todos vêm de um mesmo lugar, né? Eu acho que, eu acredito que tanto os dons, como os frutos, como os sinais, eles, apesar de ter algum intermediário, eles vêm do Espírito Santo. Então, a ligação está aí, na origem dos sinais, dos dons, dos frutos, e a origem é única, a origem é o Espírito Santo. Mas como é que é essa integração em você, ou em mim, ou em cada um de nós aqui? Como você vê isso? Bom, acredito que quando a gente tem disponibilidade, né, ou tá nessa busca de desenvolver, né, os dons, está com o coração aberto para desenvolver esses dons, está na busca para desenvolver esses dons de acordo com a vontade de Deus. Quanto mais a gente busca, maior é a possibilidade da gente fazer sinais. Eu acredito que a vida está no ordinário, né? A gente fazer, estar sinceramente presente em cada ação nossa. Então, se o nosso coração está disposto a desenvolver isso, né? Se o nosso coração está disposto e buscando cada vez mais a Deus, a gente consegue realizar esses pequenos sinais todos os dias. Então, a nossa vida nas atitudes pequenas, o Espírito Santo age em nós, fazendo esses sinais no dia a dia, né? Tem uma frase, se eu não me engano, é de São José Maria Escrivá, que diz que faz o que deves e está no que fazes. Então, a gente não tem que estar num lugar pensando em estar em outro. A gente tem que fazer aquilo que é nosso. Então, por exemplo, eu sou nutricionista de formação e neste momento da minha vida eu estou apenas em casa, né? Eu continuo estudando para nutrição, para não perder, porque é uma coisa que eu amo fazer também,
mas o meu chamado hoje é viver a maternidade de forma integral. Então, eu sou mãe de 3, estou em casa cuidando deles, e eu não tenho que pensar, e se eu tivesse no consultório, e se eu tivesse fazendo outra coisa, como seria? Não, eu estou ali, então eu tenho que estar com vontade de estar ali e com paixão, né, permitindo que o Espírito Santo haja, porque eu acredito que os nossos filhos, eles não dão trabalho, eles são o trabalho, né? Então, Deus me confiou a vida de 3 almas para que eu pudesse cuidá-las, para que elas possam retornar à casa dele, né? A nossa casa, que é isso que acredito. Então, se a gente está onde a gente deve estar e fazendo o que deve ser feito com o coração disposto a, e não pensando onde eu estaria se eu estivesse fazendo outra coisa. Então, cumprindo a minha função no ordinário, acordando eles com um sorriso, fazendo o café da manhã deles com um sorriso, estão dando aula para eles com um sorriso, então disponível para eles e permitindo que eles enxerguem Cristo, né? Como o Modesto falou, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então que eu permita que eles enxerguem isso, e a gente está nas ações diárias ali para que esses sinais fluam e eles percebam isso, não só eles, né, mas as pessoas ao nosso redor, para que a gente deixe esses sinais fluírem. Então, eu acho que quanto mais disposto a gente está nesse desenvolvimento das virtudes, buscando os dons do Espírito, disposto a deixar, né, o Espírito Santo fluir, eu acho que mais esses sinais vão fluir. E não é nada extraordinário, como eu falei, é o ordinário, são as pequenas ações do dia a dia, né? Então, eu acho que quando a gente faz o nosso sobrenatural, o nosso natural, a gente permite que Deus faça o sobrenatural em nós. Você traz para a gente uma reflexão muito profunda, porque eu acho que é isso, né? É o nosso dia a dia, é o nosso ordinário, que a gente faz ali todo dia, aquilo ali que tem que estar a manifestação do Espírito. Isso me traz a lembrança e reforça que eu acho que o nosso Deus é fantástico, porque nós servimos a um Deus que caminha conosco no dia a dia. É um Deus que está ali na tenda do Abraão, que está ali com o povo no deserto, né? Ele não está lá no alto monte, ele está ali caminhando com o seu povo. É um Deus que faz sombra para eles ao longo do dia, quando estão atravessando o deserto. Na noite escura ele vira uma chama, não é isso? É um Deus que está conosco no dia a dia, no ordinário, no acordar, dar um sorriso para um filho, né? Aquela alegria que a gente falou que às vezes nem sei de onde está. E também você me traz uma coisa que fala muito ao meu coração, que é andarmos em obediência a Ele. Olha, eu quero você desse jeito, eu quero você executando isso aqui para o meu reino hoje. Né? Isso nos dá alegria, nos dá contentamento, né? Nos dá andarmos em obediência, ou como algumas pessoas falam, na centralidade da vontade de Deus. Porque no final é Ele quem nos dá o fazer e o querer fazer. Sim, não é isso? Exatamente. Eu queria ler com você agora um versículo, está lá em Efésios. Fica tranquilo, eu leio aqui. Então tá bom. Eu leio com você e nós vamos refletir um pouquinho mais sobre ele, já partindo para o encerramento da nossa manhã aqui, tá bom? Está lá em Efésios 4, versículos 15 a 16, e diz assim: mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. A gente vê aqui que o corpo de Cristo, nós estamos falando da coletividade, o corpo de Cristo, ele é edificado quando cada parte faz a sua parte, faz a sua função, não é isso? Isso. E como você acha que o Espírito prepara alguém para usar esses dons de uma forma eficaz? Bom, eu acho que em diversos trechos, né, da Bíblia lemos aqui, que é de acordo com o consentimento dele, com a vontade dele, né? Então, o preparo, eu acho que está primeiro na gente em colocar a nossa disponibilidade. Então, estarmos dispostos a.
dispostos a sermos usados de acordo com a vontade dele. Então, não é o dom que eu quero, que eu tenho vontade. É estar disposto a colocar a função, aquela função que ele deseja de mim, né? Então, eu acho que o estar em obediência mesmo é o dizer, eis-me aqui, Senhor, né? Que o meu falar seja o teu falar, que o meu coração haja de acordo com a tua vontade, que o toque das minhas mãos sejam as tuas mãos. Então, cada detalhe, cada momento, a gente estar disposto a ser instrumento da vontade dele, não de acordo com a minha vontade. Porque se fosse de acordo com a minha vontade mesmo, eu não estaria neste lugar. De acordo com a minha vontade. Essa sua fala me traz a lembrança de uma coisa que eu aprendi com a Dulcineia Cassis. Ela fala que nós somos como um bisturi na mão de um médico, né? Quem opera é o médico. Cabe a nós sermos um bisturi esterilizado. Sim. Um bisturi que caminha em santidade. Um bisturi que se arrepende dos seus pecados, né? E aí sim dá liberdade para que esse Espírito possa fluir pela gente, né? É o que você falou aí. Tá, uma última pergunta, prometo. Como esses sinais podem servir para encorajar, né, a fé e a ação dos cristãos? Como que esses sinais, dons, maravilhas, podem servir para encorajar a nossa fé? Então, eu acredito que esses sinais, eu acho que bom, pelo menos para quem não vive a fé, né, assim, os sinais, se eles forem muito místicos, eles acabam fazendo com que as pessoas acreditem talvez um pouco mais naquele momento, né? Mas, como o pastor falou, né? As pessoas seguem só por causa dos milagres, dos sinais. Por causa depois, dos milagres, dos sinais. Foi até um vídeo que você passou de um trecho, né? De um Paulo, né? Operando milagres. Operando milagres. Então, acho que esses milagres, assim, que eles são muito visíveis, eles de alguma maneira, eles trazem mais gente, né, para a fé. Mas, voltando, né, talvez sendo um pouco prolixa, mas entendendo que a vida está no ordinário mesmo. Então, eu acho que o exemplo mais perto de uma dor, assim, muito grande que a gente tem, a Ana Paula veio aqui, então, a Ana Paula e o Léo viveram uma perda muito grande e eles entendem essa perda não como uma perda, mas que Deus recolheu, que foi feita a vontade dele e que eles tentam ressignificar essa dor de uma maneira grandiosa, né, com uma virtude muito grande. Então, eu acho que esses exemplos, eles fortalecem muito a nossa fé. Amém, e entendendo percebendo o quão pequenos nós somos. Então, eu acho que é isso, a gente entendendo que em cada momento da nossa vida a gente pode deixar Deus agir de acordo com a vontade dele e tendo a consciência, né, de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e muitas vezes ela não vai ser, a maior parte das vezes eu até diria, porque nós somos tão pequenos que não enxergamos a grandiosidade dos planos de Deus, mas que muitas vezes ela não coincide, né, com a nossa vontade. E aí lá na frente a gente vai conseguir entender isso. E aí aos pouquinhos, né, eu acredito que essa fé ela é uma decisão, e quanto mais a gente decide por aquilo, a gente aumenta a fé em nós. Assim como o amor é uma decisão, eu acho que todas essas grandes virtudes, né, esses grandes saberes, eu acho que a fé, o amor, eles não são sentimentos, eles são decisões que a gente toma diariamente. Então, acredito que a fé que a gente constrói diariamente, a entrega do nosso corpo, da nossa vida para Deus é uma decisão diária, assim como a nossa decisão, né? Vocês, tantos casais aqui, casados há tanto tempo, então a gente entrega as nossas vidas também para o
para o nosso cônjuge, dividindo esse momento. Então a gente tem que fazer uma entrega muito maior para algo que a gente não enxerga e muitas vezes a gente não consegue nem sentir. Então essa decisão diária aí funciona através das nossas ações, nossas pequenas ações diárias. Eu acho que você me traz à memória uma decisão radical, né? Quando o próprio Jesus, ele lá no jardim na prensa do azeite, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas em seguida, foi o que você falou, eu submeto a minha vontade. Faz segundo a tua vontade. E aí ele se entrega por mim, por nós, por cada um de nós. E ele diz: eis-me aqui, de alguma maneira, né? Que seja feita a sua vontade, não a minha. Assim como Maria também disse o sim dela, e por isso Jesus chegou até nós e ele fez tudo o que fez. E é isso, entregar a nossa vida diariamente a Ele, estarmos presentes de fato em cada ação nossa do dia a dia, para que a gente possa deixar o Espírito Santo fluir em nós. Amém. É isso aí. Muito bem. Bem, Babi, para finalizar, você tem alguma mensagem para a gente a respeito do que nós estudamos aqui ao longo desses 4 meses, que se resume, eu resumiria, na maturidade espiritual, né? Quando Paulo nos fala: não quero que sejam ignorantes, né? Quero que sejam maduros, conhecidos. O que você pode nos trazer sobre isso? Bom, acredito sinceramente que a busca pelo conhecimento facilita bastante as coisas, né? Então, o que eu posso deixar aqui é uma coisa que eu preciso fazer também. Então, da gente buscar cada vez mais o conhecimento da Palavra de Deus, de todas as tradições que Ele nos deixou também, através da Palavra, dos ensinamentos, e que a gente busque mesmo o conhecimento diário, buscar todos os dias o conhecimento da palavra dele, para que a gente possa estar com o coração disposto a entregar as nossas vidas a ele nas pequenas ações diárias, eu acho que Amém. E aí a gente volta lá para o começo, né? Jejum, oração e leitura da palavra. Leitura da palavra, né? Babi, muito obrigado por compartilhar conosco suas opiniões, né? Sua visão, sua percepção, muito legal. Foi excelente, viu? E para você que nos assistiu em casa, fica aí o desafio, né? Buscar essa maturidade espiritual, buscar alguma virtude na sua vida que ainda não está manifesta, buscar algum dom, deixar espaço para esse dom operar em você. E isso passa pelo caminho do jejum, da oração e da leitura da palavra. Amém? Amém. Amém. Obrigado. Até a próxima. Vocês que nos acompanham aí, até a próxima.